Olá a todos, aqui professor Cirnei, engenheiro de produção, Master Black Belt. Nesse momento estou trabalhando aqui em Portugal, numa empresa da linha automotiva. Fornecemos componentes em fibra de carbono para um projeto da Porsche. E estou aí há 2 anos e aproveitando para aumentar a minha experiência profissional, meu conhecimento. Além disso, faço um mestrado aqui em Portugal também, na engenharia de produção. E tudo isso me obriga a compartilhar conhecimento, e por isso esses vídeos no canal do YouTube. Nosso foco agora é o sistema Toyota de produção do Taiichi Ohno, baseado no livro de Taiichi Ohno. E a gente vai estar falando agora sobre questões mais específicas da produção, como nivelamento, balanceamento de produção e a redução de custos, tá bom? Nos acompanhe aí para saber mais sobre esses temas. Bom, esse livro do Taiichi Ohno, Sistema Toyota de Produção, ele acaba fazendo uma abordagem muito importante assim, da forma como foi evoluindo o Sistema Toyota de Produção, porque ele surgiu e tal. E o que me deixa sempre muito interessado nesses assuntos, nessa história toda. Eu gosto muito de história, né? E isso é uma história. O quanto se trabalhou na época para se encontrar soluções, né? E o mais interessante disso é que a essência daquilo tudo que foi criado lá em 1970, 1980, ou antes disso ainda, a gente for olhar os conceitos de Henry Ford e os demais gurus da época, né? A gente continua utilizando hoje, né? A gente continua aplicando hoje nas nossas empresas, ou nem tanto, né? Ainda existem empresas que teimam em não fazer aquilo que já deu certo, né? Tem muitas empresas que têm dificuldade muito grande de implementar o 5S. Tem empresas que às vezes querem ter um sistema Lean de produção, mas não tem 5S. Sabe, são coisas assim fantasiosas que não caem do céu. Não adianta, não adianta. Eu sempre uso uma expressão que nós precisamos começar do básico, o mais básico. O que é o nosso básico hoje? Acordar pela manhã, lavar o rosto, escovar o dente, fazer higiene bucal e seguir a vida. Esse é o básico. Tem empresas que, claro, no sentido figurado, né? Tem empresas que não fazem isso, mas querem estar no topo. Então, assim, nós, quando olhamos para esse livro e o conteúdo que ele nos traz, ele fala que é indispensável uma revolução na consciência. O que é revolução na consciência? É olhar para aquilo que onde nós estamos sentados, né? Nós precisamos ter consciência de que o foco sempre tem que ser a solução, nunca o problema. Eu tenho que focar na solução. O segundo ponto extremamente importante é ter uma engenharia simultânea acontecendo. Não há nada que contradiga isso. Se eu não tiver engenharia simultânea funcionando na minha empresa, eu vou ter muitos problemas. Eu vou ter falhas de comunicação, eu vou ter uma desconexão muito grande entre as áreas, eu vou ter retrabalhos, informações contrárias, equivocadas, uma série de problemas. Então não adianta, todo projeto que nasce, se ele não tem uma gestão robusta e que esteja focada no conceito da engenharia simultânea, ele vai ter muito problema. Não é possível que hoje nós tenhamos um projeto de produto andando que não se use o mínimo do PMBOK, que não se utilize no mínimo o APQP. Né? Isso é coisa que não pode acontecer, é inadmissível. Né? Então, eu não uso o PMBOK, eu não uso a PQP, eu não faço uma engenharia simultânea, eu não tenho 5S na minha empresa. Aí eu quero certificação ISO 9000, IATF, não sei o que. Eu não fiz o dever de casa, eu não fiz o básico. Quando ele fala nessa revolução na consciência das equipes, das pessoas, e aí ele abrange 100% da organização, não é só gestor, é todo mundo. Ele traz também a necessidade de nós olharmos para aquilo que é gerenciável, ou aquilo que é gestão. O que seria a gestão? Quando nós falamos de manufatura, a gestão é o quê? Nivelamento e balanceamento da produção. Então, eu preciso ter um nivelamento, que é produzir aquilo que está dentro do prazo de ser produzido, né? E não antecipar aquilo que não está no prazo de ser produzido.
Porque quando eu antecipo a produção, eu gero estoque. Isso é o quê? Desperdício. Quando eu antecipo a produção, eu posso estar comprometendo a minha capacidade de produzir um outro item mais logo ali na frente e atrasar a entrega. Isso é o quê? Desperdício, é insatisfação do cliente. Então, nós precisamos ter essa noção clara de que é necessário mudar a cultura da empresa. O mudar a cultura da empresa não é desconsiderar tudo que ela tem até hoje, que ela fez até hoje, mas mudar a cultura no sentido de aplicar aquilo que é cientificamente comprovado. Tudo aquilo que nós temos hoje dentro de um conceito de Lean, de um sistema Toyota de produção, né, é básico para que as coisas aconteçam da forma mais otimizada possível. E eu vou falar de novo. Diminuímos o tempo, a linha do tempo que o nosso amigo Taishi Ono disse que era o foco principal dele, entre o pedido do produto e a geração de dinheiro. Então, assim, dentro de uma empresa nós temos que ter essa ideia de que as coisas precisam partir do básico. Um exemplo é o 5S, é a higiene matinal que nós fizemos para começar bem o dia, para começar bem o nosso trabalho, para termos um local, um posto organizado, né? O contexto da gestão, de um modo geral, precisa ter uma ideia e aplicar a engenharia simultânea para que as informações estejam adequadas no momento certo. Elas funcionem com base no just-in-time de informações. Eu tenho que ter um Kanban que faça a gestão da estrutura como um todo, para que, a partir do momento que eu faço um nivelamento e um balanceamento da minha linha de produção, o Kanban apoie isso e não sofra pela má gestão do balanceamento e do nivelamento, né? Quando eu tenho tudo isso e muito mais, que isso é só uma base, né? Eu vou ter o quê? Uma redução da minha linha do tempo entre o pedido e a entrega, só que, além disso, a redução principal é custo, né? Então, eu tenho que ter uma revolução de consciência, uma mudança cultural muito grande dentro da minha empresa, partir do básico, que é a 5S, por exemplo, pode ser muito mais. Eu tenho que ter uma estrutura de gestão global da minha organização, e eu cito a engenharia simultânea, só que é importante salientar que dentro da engenharia simultânea existe uma gama muito grande de metodologias e ferramentas a serem utilizadas, mas a engenharia simultânea é um outro tema que a gente vai tratar em outro momento. Quando eu tenho tudo isso organizado, vamos dizer assim, eu vou estar utilizando lá na minha produção automação, Kanban e o just-in-time por consequência. Todo esse compilado de metodologias, de ferramentas, de condições adequadas de trabalho faz com que o meu nivelamento, o meu balanceamento de produção seja diferente, né? E quando eu tenho esse conjunto de metodologias, ferramentas, conceitos e entendimento daquilo que é o ideal, eu consigo iniciar de forma robusta e muito bem elaborada, muito avançada, a redução dos custos de produção. Agora, quando eu falo redução de custos, bom, aí dentro de custos nós abrimos uma outra série de opções, né, mais específicas para a redução de custos, que pode ser voltada à mão de obra, à matéria-prima, a fornecedores, a processos, a máquina, enfim, aí a coisa fica muito maior, né? Mas vocês entendem a essência do negócio? É quando nós agimos dessa forma, e eu estou falando agora numa posição tático-estratégica da organização, é o que nós geramos resultados. Então, quando ele fala que indispensável uma revolução na consciência, vocês entendem a partir de agora que mudança cultural é muito complexa. É muito complexa. Nós temos necessidade de mudar primeiro a percepção das pessoas, o entendimento das pessoas, e às vezes nós encontramos a dificuldade de entender, de perceberem como as coisas devem ser, não apenas ao nível operacional. Infelizmente, nós encontramos isso em nível de gestão e envolve tático e estratégico. Todos os níveis. Nós temos pessoas, seres humanos, que têm comportamentos muito parecidos lá no Brasil, aqui em Portugal. Então, assim, é do ser humano. Então, mais uma vez, a necessidade da engenharia simultânea funcionar, porque na engenharia simultânea eu vou ter o RH interferindo na forma de pensar, na consciência das pessoas, e nós conseguimos avançar assim para resultados mais efetivos, sejam eles redução de custo, eliminação do desperdício, uma série de outros fatores que impactam na insatisfação do nosso cliente.
Pessoal, compartilhem esse material com seus contatos, se inscrevam no canal, ajudem a gente crescer e cumprir com essa nossa meta, com esse nosso desejo de compartilhar conhecimento. Vocês não tenham dúvida que eu sempre vou estar à disposição para auxiliar. Eu respondo muitas perguntas sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, lá no Instagram. O pessoal me chama muito no Instagram, eu tenho respondido muito por lá, aqui no YouTube também. Isso é uma satisfação para mim. Então, se vocês quiserem retribuir de alguma forma, se inscrevam no canal e compartilhem esse material que vai ajudar muito e nos motivar a produzir cada vez mais. Um abraço a todos.